eu vou acessar um diretório, eu deixei reservado aqui pra gente fazer algumas coisas com o Git. Então vamos lá, primeira coisa eu vou criar um diretório aqui chamado mini curso Git, tá? Para quem não tá muito familiarizado com os comandos do terminal, mkdir é para criar um diretório. E aí, ls-l, ele vai listar todos os arquivos. Então tá aqui o nosso diretório. Eu vou acessar esse diretório com cd para alterar o diretório. Aí eu posso simplesmente começar a digitar e apertar tab, certo? E aí, nesse momento, a gente tem uma pasta comum, como qualquer outra pasta que a gente já criou na nossa vida, em qualquer computador. Eu vou abrir o Atom aqui, que é o meu editor de texto. Você pode utilizar qualquer editor de texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele de um lado e o terminal de outro. Vou limpar meu terminal. E eu abri aqui ao mesmo tempo pelo seguinte. Lembra que eu falei que quando a gente inicia um repositório Git, ele cria um diretório oculto.git? É isso que ele vai fazer agora. Como é que a gente começa a gerenciar a nossa pasta, o nosso projeto, através do Git, né? Como é que a gente transforma uma pasta comum em um repositório Git? Muito simples, a gente utiliza o primeiro comando que a gente vai aprender, que é git init. Tá? A gente roda esse comando, a gente só vai precisar rodar ele uma vez em cada projeto. Tá? Ele está até falando aqui ó, que ele começou o projeto nesse diretório aqui. Tá? E ele não está mostrando aqui no Atom, porque o Atom tem uma configuração que a gente precisa mudar para que ele exiba diretórios e arquivos ocultos, tá? Então se eu for lá nas preferências do Atom e rolar aqui para baixo, você vai ver que ele tem uma lista de nomes ignorados, tá? Então o que eu vou fazer aqui, só para a gente entender melhor como é que funciona, é remover o Git. Você pode ver que inclusive ele já faz isso ó, em tempo real. Coloquei o Git aqui, ele some dali, tirei, ele mostra, tá certo? Então eu vou deixar mostrando aqui, né, que tem todos aqueles arquivos que eu mostrei. Mas, enfim, a gente não vai precisar mexer nele, é só para você entender que agora está sendo gerenciado com o Git, tá? Vou voltar meu editor aqui para o canto. Eu poderia também ver o arquivo aqui colocando o parâmetro A no comando ls, ele mostra a lista dos arquivos com os arquivos ocultos, então é isso que a flag A faz, ele mostra os arquivos as pastas ocultas e arquivos também. E, bom, eu vou limpar meu terminal aqui, e o segundo comando que a gente vai aprender é o git status, tá? Rodei o git status aqui, ele vai falar algumas informações pra gente. Primeiro que a gente está no branch master, que é o branch principal, né, como se fosse o tronco da nossa árvore. A gente vai ver como é que a gente cria mais branches daqui a pouco. Ele está falando aqui que não tem nenhum commit, porque a gente ainda não fez nada, a gente acabou de criar nosso repositório. E ele também está falando que não tem nada para commitar, né? Então ele está explicando que a gente vai ter que usar o git add para traquear, para rastrear esses arquivos, tá? Seguindo aqui, eu vou criar um arquivo nesse projeto chamado readme.md, tá? MD é uma extensão para Markdown, é uma extensão bastante comum, é a mais comum para a gente descrever um resumo assim, do que o nosso projeto faz, né, do que o nosso repositório, qual que é o objetivo dele, qual que é o propósito dele. E se você criar esse arquivo com esse exato nome, readme, em maiúscula, .md, ele já vai aparecer no GitHub dessa forma aqui, né? Quando você acessar a página inicial, ele já mostra aqui como se fosse uma descrição do projeto. Tá? Ele tem o readme aqui, ele já mostra a descrição do projeto automaticamente. Então é sempre bacana ter um arquivo readme em cada projeto. Aqui eu vou colocar algumas informações nesse readme. Na verdade eu estou copiando e colando só. E agora se eu rodar, deixa eu salvar o arquivo, se eu rodar git status, ele continua falando que a gente está no branch master, ele está falando ainda que não tem nenhum commit, porém, agora ele fala, olha, você tem um arquivo que não está rastreável, rastreado, aliás, né, que é esse arquivo readme. A gente ainda não fez nada com esse arquivo readme. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avisar o Git que a gente quer que ele seja versionado. Ou seja, a gente quer manter ele no histórico. E aí, para fazer isso, a gente roda um comando que é git add e mais o nome do arquivo. Tá? Apertei Enter. Ele não mostra nada, mas se a gente rodar novamente git status, você vai ver que a gente tem o mesmo resultado que a gente teve antes, porém, agora, não só o nome ficou verde,
E é claro que dependendo da configuração do seu terminal, ele pode aparecer tudo de uma cor só. Mas ele está falando que esse aqui é um arquivo novo, né? Ele não estava no histórico antes. E aqui ele falava arquivos não versionados, né? Não rastreados. E aqui ele já está falando alterações que vão ser comitadas. Ou seja, quando a gente criar o nosso próximo commit, esses arquivos aqui, no caso só tem um, ele vai ser adicionado. Tá? Agora, como é que a gente faz para criar um commit, então? A gente usa o comando git commit. A gente tem obrigatoriamente que passar uma mensagem aqui na frente. Para passar uma mensagem, "-m", tá? Esse comando tem no PDF também, então não se preocupe. E aqui a gente coloca uma mensagem descrevendo o que a gente está fazendo, tá? Então o que eu estou fazendo aqui é criando o arquivo readme.md, tá? Então create readme.md. É interessante a gente fazer em inglês. Eu já fiz um outro webinar, inclusive, falando só sobre por que é importante escrever código em inglês. Tem um vídeo gravado, se você quiser assistir, procura no meu site lá que eu explico por que é importante escrever commits em inglês, tá? Se você quiser escrever em português enquanto está aprendendo, também não tem problema, tá? É só uma boa prática, principalmente quando se trata de open source. Então eu vou rodar esse comando aqui, e legal, ele falou que esse aqui é o nome do commit, um arquivo foi alterado, e esses 5 inserções é o número de linhas, tá? Então pode até olhar aqui que são 5 linhas esse arquivo. E então é isso que ele está falando. E aqui é o... Bom, enfim, não é tão relevante isso aqui, mas é as permissões desse arquivo, né? Como eu estou rodando o macOS aqui, que é baseado em Unix, ele tem... essas são as permissões de acesso do arquivo. Não tem nada a ver com Git, isso não é importante. O que é importante é que a gente criou o nosso commit. Então, eu vou limpar minha tela aqui, só para ficar mais fácil, e eu vou rodar git status. E olha só, agora ele não mostra mais aquele arquivo, tá? Porque a gente já fez o nosso commit. E para a gente ver uma lista dos commits, a gente usa um outro comando que é o git log. Esse git log ele vai mostrar uma lista de todos os commits. Né? No caso aqui a gente só tem um, tá? Então daqui a pouco a gente vai criar mais commits e aí você vai ver como é que fica essa lista. Basicamente ele vai criar um trechinho desse aqui para cada commit que a gente tiver. Né? Então aqui fala o hash, o meu nome, meu e-mail, a data de criação e a descrição do commit, tá? Então, para sair, quando ele mostra nessa tela aqui com end aqui no final, tá meio travado, é só você apertar a tecla Q, que ele sai. Mas tudo isso depende do tipo de configuração de Git, de terminal que você tem aí, tá? Se você ficar travado nessa tela, é só apertar a tecla Q, tá? Q de quit, tá? Continuando aqui, eu vou agora então alterar um pouco o meu arquivo, tá? Deixa eu esconder essa barrinha lateral aqui para ficar mais fácil. No Markdown a gente pode colocar um asterisco duplo, né, 2 asteriscos, para deixar um texto em negrito. Eu vou fazer essa alteração, vou salvar o meu arquivo e vou fazer mais uma coisa também. Eu vou criar uma pasta, vamos supor que isso aqui seja uma pasta temporária que eu não pretendia manter, tá? E dentro dessa pasta aqui eu tenho um arquivo, alguma coisa do tipo arquivo adicionado por engano. .txt, tá? Então, tem aqui um arquivo adicionado por engano, tá? Então eu fiz 2 alterações, né? Aliás, eu fiz uma alteração e eu criei um arquivo novo, tá? Se eu voltar no meu terminal e rodar git status, ele vai falar que esse arquivo aqui foi modificado e ele vai falar que tem uma pasta nova que não está sendo versionada, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é visualizar a diferença, né, desse arquivo, o que foi alterado. Para fazer isso, a gente pode rodar o comando git diff, e aí a gente passa o nome do arquivo na frente. Então ele está mostrando aqui que o que foi alterado é a versão antiga em vermelho e a versão nova em verde. Então ele está mostrando aqui que a gente tem 2 asteriscos na versão nova, né? Mesma coisa aqui, tá? Aperto o Q para sair. E também eu poderia fazer isso com git diff sem passar parâmetro nenhum. Aí nesse caso ele vai mostrar a alteração de todos os arquivos. Né? Nesse caso a gente só mudou um, mas se eu tivesse alterado mais um arquivo, ele também mostraria. Tá? Ele não está mostrando desse arquivo novo, né, do arquivo adicionado por engano, porque ele ainda não está versionado. A gente teria que dar um add nele primeiro. Tá? Então é isso que eu vou fazer.
eu vou adicionar esses arquivos, e aqui eu poderia fazer um por um de novo, ou ainda eu posso passar uma pasta inteira, no caso aqui temp. Aí eu vou passar essa pasta inteira, né? Vou rodar um git status aqui, ó. Deixa eu limpar minha tela para ficar mais fácil. Aí ele já adicionou aquele arquivo lá. Ou ainda, eu poderia fazer git add ponto, tá? Esse git add ponto, ele adiciona todos os arquivos, sem exceção, tá? Então vamos lá, git status. Ele adicionou todos os arquivos. Se você fizer por engano, por exemplo, esse arquivo aqui, a gente, não era, né? Esse arquivo foi adicionado por engano. Se eu quisesse tirar ele desse estado, que é pronto para comitar, esse estado aqui, inclusive, a gente chama de staging, tá? Staging, assim, ó. Escreve assim, staging. Está uma área que o arquivo está pronto para ser comitado. Tanto é que ele fala aqui, né? Alterações para serem comitadas, tá? Se a gente quisesse tirar esse arquivo dessa área, a gente poderia rodar um git reset, que é outro comando, tá? E aí eu rodo esse comando, e depois git status, você vai ver que ele volta a não ser rastreado, tá? Mas nesse caso aqui, vamos supor que eu rodei um git add ponto, né? Então eu adicionei tudo sem querer, e aí por engano eu estou comitando esse arquivo, né? Comitando é um termo que a gente adaptou para português, né? Não existe essa palavra comitando, mas enfim, versionando, né? Acho que talvez seria o mais correto. E aí vamos fazer isso aqui por engano, de propósito, digamos assim, porque daqui a pouco a gente vai remover esse arquivo. Então eu estou fazendo de propósito para a gente aprender um outro comando mais tarde. E aí, legal, vamos criar o nosso commit, né? Git commit, deixa eu limpar minha tela para ficar mais fácil. "-m", igual a gente fez anteriormente, abre aspas, escreve a mensagem. Então alguma coisa assim, update course title, né? Porque a gente está atualizando aqui o título do curso. Title format to bold, né? Estou deixando esse formato aqui em negrito. Aperto Enter, tá? E agora git status vai mostrar que não tem mais nada. E o git log vai mostrar um histórico dos commits, que agora a gente tem dois. O primeiro está aqui, que foi a criação do readme. E mais esse aqui, que é a atualização que a gente acabou de fazer. Sobre o nome que eu utilizei aqui, deixa eu mostrar um artigo para vocês. Eu escrevi um artigo no final do ano passado chamado Como Escrever Mensagens de Commits no Git. Né? Então aqui tem alguns exemplos ruins, tá? Não usem nada disso, por favor. Mas, por exemplo, uma mensagem de commit, né? Adicionando um monte de coisas, ou resolvendo bugs, ou você está com preguiça de pensar no que você vai escrever e você escreve uma letra repetida, por exemplo. Ou adicionando várias classes. Enfim, arquivos que ficaram faltando. São commits que não dizem nada, né? Você olha, arquivos que ficaram faltando, não dá para ter nem ideia do que isso aqui está se referindo, né? Aqui tem... Aí, se eu te pego, é uma brincadeira com um amigo meu. A gente já trabalhou num projeto, ele já fez isso, não com essa música, foi uma outra música. Mas ele tava, sei lá, com pressa, com preguiça de pensar numa mensagem legal. Ele colocou um trecho de uma música horrível. Enfim, e a gente criticou ele, mas enfim. A gente levou na brincadeira também. Lógico que ninguém precisa levar tudo 100% estritamente, né? Mas enfim, o ideal é que você tenha uma mensagem descritiva de commit. Você tem que ser profissional na maior parte do tempo, tá certo? Não tô aprovando o que ele fez, muito pelo contrário. Acho que você não deve fazer nada disso. E aí, nesse artigo, eu falo algumas dicas, né? De como você deveria escrever, tá? Então, tem algumas formas, alguns problemas de gramática, escrevendo no presente, escrevendo no passado, enfim. E o correto é escrever como se fosse no futuro, porém sem o will, né? Enfim, se vocês quiserem dar uma olhada nesse artigo depois, eu vou inclusive colocar ele no Slack, porque eu não coloquei ele no PDF. Deixa eu mandar aqui então. Legal. E... enfim, tem aqui alguns motivos por que uma boa mensagem importa, enfim, tá? Dê uma olhada no artigo lá se você se interessar. Deixa eu voltar aqui então para o nosso código. Rodar um git status, a gente não tem nada. A gente já viu o git log, né, que tem os dois commits, tá? Aqui eu vou fazer mais uma coisa agora. Eu vou adicionar um arquivo chamado hello world js. O interessante notar que não é recomendado que a gente escreva o nome de arquivo com C cedilha,
acentos, caracteres especiais, tá? Isso pode até funcionar, mas eu já vi dar problema, tá? Então evita, sempre escreve, sei lá, se for um arquivo com nome em português, por exemplo, produção, escreve producão, tá? Alguma coisa assim, pra não ter problema no Git, tá certo? E, sei lá, a gente escreve alguma coisa aqui, né? console.log hello world, alguma coisa assim, fazer um git add, agora vou dar um git status. Aí eu fiz um git add com ponto, então ele adicionou todos os arquivos, no caso só tinha um, que foi alterado. E agora, commit "-m", vou escrever aqui adicionando hello world, underline world.js file, tá? Então estou adicionando esse arquivo. E então, git log vai mostrar agora que a gente tem esses 3 commits, tá certo? Agora vamos supor que a gente fez esse commit por engano, não era pra gente ter, ou por engano, ou por exemplo a gente adicionou um bug aqui que a gente quer desfazer. Só que a gente não quer desfazer completamente, a gente quer manter o histórico, porque se um dia a gente precisar voltar e ver o que foi feito aqui, a gente tem esse histórico. Então, lembra que eu falei que cada commit tem um ID, né, uma identificação que a gente geralmente chama de hash? Esse hash serve para algumas coisas. Então eu vou copiar esse hash aqui. E aqui o que eu vou fazer é usar o comando revert. Tá? O revert funciona da seguinte maneira. Ele vai desfazer o commit referente a esse hash aqui. Então ele vai desfazer, eu vou até apertar Enter aqui, ele vai abrir o meu editor de texto, ele abriu outro editor de texto aqui na verdade, porque é o meu padrão, é o Vim. E enfim, aqui você pode escrever alguma mensagem, tá? Que você quiser. Por padrão ele já coloca uma mensagem para você, tá? Então eu não preciso fazer nada. Eu posso simplesmente fechar. Desculpa, eu salvo e fecho meu arquivo. E aí ele já criou um commit automaticamente. Então o revert nada mais é do que a criação de um commit revertendo outro commit. Tá? Se eu abrir o git log, olha só, a gente continua com aquele commit que a gente fez e a gente tem agora um novo chamado revert, tá? Que é esse commit aqui. E aí ele adiciona essa linha, né, falando, e ainda adiciona uma segunda linha aqui falando qual commit que ele está revertendo. Então você pode reparar que é o mesmo hash daqui. Tá certo? É assim que funciona o git revert. Outra coisa interessante que a gente pode fazer com esse hash é o seguinte, eu vou copiar o hash do nosso primeiro commit, e agora eu posso rodar um comando git show. Todos esses comandos, lembrando, estão lá no PDF, tá? Então quando eu rodo git show, eu consigo ver o que foi alterado naquele comando em particular. Então, nesse caso aqui foi a criação desse arquivo, né? Ele está falando aqui que foi um novo arquivo, então a gente sabe que ele não está sendo alterado. E esse aqui foi a alteração. Se eu quisesse, por exemplo, ver a alteração do segundo, mesma coisa, copio, git show, colo. Aí ele vai falar, né, que é uma alteração, né? Ele está mostrando a alteração desse arquivo. E essa aqui foi a diferença. Tá? É assim que o git show funciona. Ele pega um commit em particular e mostra o que foi alterado. Legal? Só para esclarecer uma coisa do revert aqui, se a gente não quisesse manter no histórico, a gente também pode fazer, tá? A gente pode utilizar o comando git reset de uma outra forma um pouquinho diferente, mas enfim, dá para fazer sumindo com ele do histórico também. O ideal é que a gente sempre mantenha no histórico, porque se um dia a gente precisar daquela alteração, você tem como voltar.